E já lançou o quinto extremamente aguardado episódio de Ahsoka. Tava todo mundo na expectativa de ver o que eles iriam fazer com aquela participação especial que teve no Anakin no final do episódio passado. E é claro, esperança de ver a gente andando mais um pouco com a história, que parece que agora a série engrenou num ritmo muito interessante e a qualidade virou. Parece que é outro projeto que agora tá tudo muito legal. Mas e aí, o que a gente pode esperar para os 3 episódios finais de Ahsoka com base nisso daqui que a gente assistiu no vídeo de hoje? Esse e muito mais vocês conferem na análise no vídeo de hoje. Fala galera, bora bater um papo? Eu sou o Joca, você está no Origem Geek e sejam muito bem-vindos. Esse quinto episódio de Ahsoka foi muito bom, não superou o quarto episódio, ele continuou no meu top 1, mas sem sombras de dúvidas, com muita facilidade, ele tá no top 2, beirando o top 1. E é claro que é algo que elevou o nível e deixou tudo muito mais interessante para todos os fãs de Star Wars, não só as pessoas que estão acostumadas a assistir as animações, foi a presença do Hayden Christensen voltando mais uma vez como Anakin Skywalker, dessa vez como Anakin Jedi, diferente do que ele apareceu lá em Obi-Wan como Anakin lá Padawan, lá do episódio 2 de Star Wars. E vamos ser honestos, foi muito nostálgico ver esse ator de volta na pele de Anakin Skywalker depois de tudo que ele sofreu, depois de tudo que, poxa, fizeram ele engolir durante todos esses anos, e agora ele tá recebendo todo o amor que ele deveria. Deu até pra ver a empolgação dele na breve cena de luta que ele teve com a Ahsoka, que foi muito interessante. A participação dele toda foi muito interessante e bastante curiosa, deixando aberto diversas interpretações para um monte de coisa que um monte de fã vai começar a formular. E até por isso que eu já peço que você deixe aqui nos comentários o que você entendeu de toda essa participação do Anakin, o que você acha que foi a mensagem que ele quis passar pra Ahsoka, qual é o ensinamento que você acha que ele quis passar pra Ahsoka. E se você quer conferir a análise de todos os episódios de Ahsoka que estão por vídeos que já aconteceram, se inscreve no canal, que aqui é o Origem Geek. Eu trago vídeos novos todo santo dia, além, é claro, de trazer análise toda semana dos novos episódios de Ahsoka. E também já vai deixando seu like e ativando o sininho para você receber todos os vídeos novos, porque todo dia às 7 da noite, tirando sábado e domingo, eu posto meio-dia e meia para você almoçar assistindo, eu posto vídeo novo aqui no canal. Então se liga, não perde mais seu tempo e vem fazer parte do Origem Geek. E agora, sem mais enrolação, vamos continuar a nossa análise. Uma coisa bastante curiosa dessa participação do Anakin foi a maneira que ele foi interpretado. Por quê? Como a gente viu lá no final do episódio 6 do Retorno de Jedi, ele acabou se unindo com a Força, sendo trazido de volta à luz pelo Luke Skywalker. E desde então a gente nunca mais teve contato com o Anakin depois que ele acabou desencarnando, depois que ele acabou morrendo e virando um fantasma da Força. E a maneira que o Dave Filoni resolveu retratar isso foi uma coisa que já vinha sendo discutida pelos fãs por muitos anos. Era uma ideia dos fãs, era uma teoria dos fãs de como o Anakin poderia manipular ambos os lados da Força, tanto o lado da luz quanto o lado negro, porque, né, ele é o escolhido da Força, ele tem uma afinidade a mais com a Força do que qualquer outra pessoa. E foi exatamente isso que aconteceu nesse quinto episódio de Ahsoka. O Anakin ficou transitando entre o lado bom e o lado ruim. E na minha humilde opinião, que, né, querendo ou não, eu vou dar minha opinião aqui no vídeo, porque esse é meu canal e, pô, tem gente que gosta de ver opinião e eu vou acabar dando também. Eu achei que destoou um pouquinho da ideia que o George Lucas quis trazer pra gente lá no Retorno de Jedi, porque eu acho que a mensagem que ele trouxe naquele filme foi que, tipo, o amor de um filho é tão forte, o amor familiar é tão forte, principalmente dos filhos, que ele consegue quebrar barreiras e fazer até mesmo o pai, no caso do Darth Vader ou Anakin, acreditar que ainda existia bondade nele, acreditar que não era tão tarde para ele, que ele poderia se redimir de todas as coisas terríveis que ele fez na sua vida. E foi exatamente isso que ele fez. É lógico que ele morreu e o Luke até falou, pô pai, eu preciso te salvar, não sei o que. O Darth Vader vira e fala o quê? Você já salvou, filho. Então isso quer dizer que ele conseguiu tirar toda a maldade do Anakin e trazer ele pro lado da luz. Até por isso que ele acabou virando um fantasma com a Força, porque sua alma já estava 100% pura. Então essa é a ideia que eu tive, essa foi a mensagem que eu recebi no final do episódio 6 com o retorno do Anakin, né? Com o retorno de Jedi. Que todas as impurezas, que todas as maldades que ele acabou cometendo acabaram saindo do seu corpo e ele virou o escolhido da Força, né? Quer dizer, ele era o escolhido da Força porque, segundo na profecia, não era uma pessoa que tinha
intimidade com os dois lados da força, não tinham essa sabe, afinidade com esses dois lados da força, tanto o lado bom quanto o lado ruim, mas sim a pessoa que traria equilíbrio para essa força, matando, né, que no caso foi ele acabando com o último Sith, que era o Palpatine, e depois com ele, que era o Darth Vader. Então ele acabou se redimindo e tendo a sua, né, redenção no caso. Mas essa maneira que foi introduzida em Ahsoka agora virou canon, porque essa foi a visão que o Dave Filoni teve, foi a ideia que o Dave Filoni teve de mostrar o Anakin como seria, né, a representação do fantasma da força, do escolhido da força, que é um cara que consegue transitar tanto do lado negro quanto pro lado bom. E foi muito legal todas essas cenas que nós tivemos do Anakin da Ahsoka, que a gente até voltou, teve um breve vislumbre de como seria Clone Wars no live action, né, que foi o Anakin Hayden Christensen vestindo o traje de Clone Wars, a Ahsoka pequenininha. Foi muito interessante ver isso, coisa que vai deixar os fãs das animações tudo arrepiados, chorando de emoção. É piada, tá, rapaziada? Não me leva a sério, pelo amor de Deus, é piada. Acredite ou não, tem que explicar, porque algumas pessoas vão levar isso como ofensa, mas é humor, tá? Não fique estressado, por favor. Mas eu tenho certeza que essas cenas vão ter aumentado o hype, a animação, a vontade de vários fãs de assistir o live action de Clone Wars, cara. Nossa senhora, vai ter muita gente agora enchendo o saco da Disney pra fazer isso, pra transformar em realidade. Eu não duvido não, porque vai vender boneco, vai dar muito dinheiro pro estúdio, então eles vão optar assim por fazer. Não duvido de ser anunciado um pouco mais pra frente, e eu acho que vai ser um acerto, porque vai ser muito legal ver o Hayden Christensen, ver o... como é que é o nome? Ewan McGregor, ver todo mundo de volta, né, fazendo uma série de Star Wars no live action, ou pelo menos um filme, enfim. Eu acho que vai ser bacana assim, porque é uma parte que não foi contada na história. E eu até acho curioso, por exemplo, esses trajes. Eu fiquei me pensando comigo mesmo o tempo inteiro que eu tava assistindo. Cara, eu já assisti um pouco de Clone Wars também, pra você que não sabe. Como é que esses trajes, por exemplo, se encaixam no gap que tem entre o episódio 2 e o episódio 3? Como que toda essa história se encaixa no gap que tem no episódio 2 e episódio 3? É uma coisa bastante curiosa, mas faz parte do canon. Eles, enfim, resolveram meter tudo lá no meio. Não tem nenhuma menção a Ahsoka, não tem nenhuma menção que o Anakin foi mestre. Enfim, é bastante curioso a coragem que eles tiveram pra começar a adaptar e enfiar tudo isso no meio. É uma coisa curiosa que pra mim, pelo menos, que sou grande fã dos filmes, que não acompanhou tanto assim as animações, tanto essas coisas, né, esse lore que tava no meio, todas essas guerras clônicas, que, pô, fica um pouco confuso, mas eu acho que deve ter uma boa explicação pra isso, não é o tema do vídeo de hoje também. E a participação do Anakin acabou ficando nisso, nele querendo ensinar uma lição pra Ahsoka, que na minha opinião, de novo, acabou ficando um pouco vago. Acho que vai ficar aberta pra interpretação de muita gente, de todos os fãs. Muita gente vai entender diversas mensagens que a gente teve nisso. O que eu entendi foi o seguinte, que o Anakin tava querendo testar a Ahsoka ao máximo, fazendo ela reviver alguma das piores coisas que aconteceu na sua vida. Os piores momentos da sua vida, os momentos que mais marcaram ela, que ela acabou se revoltando ainda mais. Ele fazendo isso e forçando-a a lutar contra ele, falando, ó, você tem que escolher entre a vida e a morte. E no meio disso, ele ainda fica instigando ela a querer matá-lo, para ver até onde que ela vai, até onde o limite dela vai. E caso ela tomasse a decisão de escolher a morte, ele veria que ele falhou como mestre, que ele teria que passar um tempo maior nesse mundo, entre mundos, ou né, nesse plano que eles estavam, para ela entender essa mensagem. Ele não ia falar, mas essa era a mensagem que ele estava querendo passar. Mas já como ela decidiu escolher a vida e não matá-lo, não desferir o último golpe, o golpe fatal, que a gente sabe que não ia fazer diferença nenhuma para Anakin, porque ele já tá morto, mas enfim, já como ela escolheu não fazer nada, o Anakin percebeu que ele acertou como mestre, que a Ahsoka é uma pessoa boa, e que diferente do Obi-Wan fez com ele foi um bom mestre e acertou na sua Padawan. Até por isso que ele saiu e só falou o seguinte, você ainda tem esperança em você. Mas falando sério agora, onde que isso se encaixa na série? Será que a Ahsoka vai se deparar com alguma situação que vai levar ela ao limite de novo? E ela vai ter que lembrar desse ensinamento que ela teve com a Anakin? De tipo, escolha a vida apesar da morte, né? Porque a Ahsoka até antes de escolher não desferir o golpe fatal, ela fala, eu escolho a vida e jogo o sabre de luz longe. Então, o que ele estava querendo falar, você escolhe a morte, então é porque ela estava escolhendo não reagir e o Anakin instigando ela ao máximo para ela ficar com raiva e acabar decaindo ao lado negro, para testá-la, né? Para ver até onde que ela ia.
Então talvez ela acabe se deparando com alguma situação que ela não vai gostar até o final dessa série. Quem sabe ela vai ficar morrendo de raiva quando descobrir que a Sabine caiu ao lado negro, ou se não caiu ao lado negro, resolveu se aliar aos inimigos, ou ela vai ver algum ente querido morrendo, quem sabe a própria Sabine ou um Ezra aparecendo. Ou quem sabe o Baylan vai acabar instigando um pouco mais ela, vai ser o responsável pela morte de algum ente querido. Vamos ver o que vai acontecer, se essa lição vai ter algum peso mais pra frente. Mas hoje, no episódio de hoje, eu não vi o peso dessa frase, o peso dessa lição que o Anakin teve. Que, né, querendo ou não, foi a visão que eu tive. Você pode estar livre para deixar aqui nos comentários a visão que você teve desses ensinamentos que o Anakin quis passar pra Ahsoka. Mas foi essa a minha visão, não sou dono da verdade, posso estar totalmente enganado, mas foi a leitura que eu tive de toda essa situação. Mas fato é que essa questão ficou no ar. Vamos torcer pra gente ter algum tipo de resposta pra não ser uma ponta solta. Até durante essa cena, né, durante essa sequência, eu acabei pensando, pô, cara, como a Ahsoka teria sido uma protagonista melhor nos três últimos filmes que nós tivemos Star Wars, no 7, 8 e 9, do que a Rey foi, por conta desse background que ela teve com a Anakin, por ela já tá mais popular também no fandom, por ser uma personagem conhecida. Então, tipo, acho que teria poupado muito tempo da história nova, dos filmes novos, de querer contar uma história nova, uma história de uma personagem chata, que é a Rey, na minha opinião que ela é chata, que é a Rey, e teria introduzido um personagem maneiro que é a Ahsoka. A Ahsoka é uma personagem legal nas animações, é uma personagem legal lá no primeiro filme que ela aparece lá no Clone Wars, e seria uma personagem maneira também sendo protagonista de um filme, não apenas de uma série. Vamos ver se ela acaba protagonizando alguma coisa mais pra frente. Até fica a questão de onde que ela tava durante os episódios 7, 8 e 9. Será que ela morreu? Será que ela se aposentou? O que aconteceu com ela? É um outro gap que fica entre aí que a gente vai ter que ter uma resposta. Esse é um problema que a gente tem quando algumas coisas começam a ser encaixadas no meio de filmes, no meio de projetos. Fica essa questão na área e a gente fica um pouco perdido. Eu, pelo menos, fico. Mas esse episódio não foi apenas isso que aconteceu. Esse treinamento da Ahsoka, essas ideias que eu tive dela protagonizando a trilogia sequel, mas nós também tivemos a presença das baleias de Star Wars, do universo de Star Wars, os Purges, acho que é assim que se pronuncia o nome. Que deixa um monte de fã de Rebels oriçado e não ouse falar deles. De novo, tô brincando, cara. Pelo amor de Deus, não leva a sério, cara. Eu tô brincando, é piada, humor. E é esperado, deu a entender pelo menos que esses Purges, essas baleias loucas, vão levar a Ahsoka e o droid que tava treinando a Sabine, né, que mostrou até a nave pro Jason, até o mundo, entre os mundos onde tá os remanescentes do Império, né, a bruxa, o Baylan, a aprendiz do Baylan, a Sabine, onde vai estar o Thrawn também. Então é esperado que a Ahsoka acabe conseguindo acessar isso nesses próximos 3 episódios. Vamos torcer para isso, para a série não acabar ficando muito parada. É curioso também porque eu não tenho certeza que essa foi a maneira que o Ezra conseguiu de chegar, né, de atingir esse mundo entre mundos com o Thrawn lá em Rebels. Não tenho certeza, me corrija aqui nos comentários se eu estiver errado. E nós também tivemos a prova de que o Jacen, o filho do Kenan, de coração, desculpa, eu sou péssimo pra decorar nome de personagem, vocês já devem ter reparado nisso, mas é o cara que treinou o Ezra, o Jedi cego, que acabou ficando cego em Rebels. O filho dele, o Jacen, lá com a Hera, a mina verde, é sensitivo à força. A gente teve a prova nesse episódio que ele conseguia escutar a Ahsoka batalhando com a Anakin nesse outro plano que eles estavam, que eu não tenho certeza se é nesse mundo entre mundos também. Mas fica a questão também o que aconteceu com ele durante os episódios 7, 8, 9, teria sido um outro protagonista, ou pelo menos um cara, ou teria sido legal a gente ter visto a história da Ahsoka treinando ele pra enfrentar a Segunda Ordem, dela descobrindo, já que como ela conhece o Luke, como a gente sabe que ela conhece o Luke graças à série Mandalorian, como teria sido interessante que, tipo, ela escutou que o templo Jedi que o Luke estava construindo foi destruído pelo Kylo Ren, então ela acabou indo procurar esse seu amigo, né, o filho do seu mestre, e ela viu que ele acabou decaindo um pouco, acabou perdendo um pouco da sua fé, coisa que eu não gostei dessa visão que eles tiveram do Luke na trilogia sequel, o Luke, da trilogia original. Nunca aconteceria isso com ele, mas beleza, águas passadas, enfim. Se eles quisessem seguir por isso, a gente poderia ter a Ahsoka passando lições de vida pra ele, passando até mesmo esse treinamento que ela teve com o Anakin. Pô, seria muito massa, cara. E aí, ela acabar ensinando Jacen e esse ensinamento ser atrapalhado por conta desses acontecimentos
lá no templo do Luke, e aí ela acabar se aventurando juntamente dele. Acho que teria sido muito mais maneiro, muito mais supimpa do que foi a trilogia sequel. Vamos concordar. Já deixei sua opinião aqui nos comentários. Mas a gente teve, né, o droid lá, mestre dos Jedi, falando que não treinaria o garoto com um olhos da força e nem ensinaria ele a montar um sabre de luz. Talvez a nossa resposta esteja aí. Eu não me contento com isso. Acho que ele vai acabar, assim, tendo uma afinidade maior com a força, conseguindo manipular a força e tendo, sim, um treinamento, quem sabe com a Ahsoka, quem sabe com esse próprio droid, ou quem sabe no templo Jedi do Luke, porque a Ahsoka pra falar, ó, conheço um Jedi, aí vai, ele treina lá com ele, e ele acaba morrendo no massacre do Kylo Ren, vai que acontece, mas, enfim, nenhum personagem, né, do Dave Filoni, dessa turminha, acaba sendo sacrificado lá pelo Kylo Ren, trazendo um peso maior para as ações do Kylo Ren na trilogia sequel. É impressionante como o pessoal escolhe ignorar totalmente essa trilogia. Fazem bem, não vou mentir não. E agora a série tá começando a ficar interessante, é o segundo episódio consecutivo que eles conseguiram fazer algo maneiro. E por que isso tá acontecendo? Porque eles deixaram de ficar apoiados em fanservices pro pessoal que assiste Rebels. Saiu dessa bolha, furou a bolha e tá abraçando todos os fãs. É pra todos os fãs agora essa série. Se você não assistiu Rebels, não assistiu Clone Wars, não assistiu nenhuma animação assim como eu, só um pedacinho aqui e outro ali, cara, pode pular pro episódio 4 que você vai entender tudo. Aí você assiste o 4 em diante, né? 4, 5, 7, 8, 6, 7, 8, 9. Não. 4, 5, 6, 7, 8, beleza? O 1 e o 2 é puro fanservice pro pessoal de Rebels, é puro suco pra agradar, pra passar a mão e falar, olha, vocês são meus filhotes, vocês estão aqui comigo. De novo, não me leva a sério, tá bom, cara? Não me leva a sério. E é óbvio que nós tivemos alguns fanservices nesse episódio também, que eu vou deixar pela sua conta aí pra você deixar nos comentários ou você reparar enquanto assistir o episódio de novo. Mas, né, o mais óbvio que teve foi o Anakin vestido do traje lá da série de Clone Wars, da série animada de Clone Wars. Que, pô, se não tiver fanservice, não é esse Star Wars atual, o pessoal precisa ficar se apoiando nisso pra agradar os fãs das animações que são completamente malucos. Piada de novo, cara. Pelo amor de Deus, não me leva a sério. Mas e aí, qual nota você dá pra esse quinto episódio de Ahsoka? Pra você, ele também tá no top 2 ou até mesmo top 1 dessa série? Já deixa aqui nos comentários pra gente saber. E se você ainda não deixou o seu like, se inscreveu no canal pra não perder nenhuma análise de Ahsoka e ativou o sininho para você não perder nenhum vídeo novo aqui do Origem Geek, já faz logo essas 3 coisas, é a sua última chance. É isso, eu espero que vocês fiquem bem, forte abraço em todos vocês, falou!